Salve, salve galera da biomedicina, tranquilo? Então, nossa aula de hoje vai ser sobre parte da micologia básica. Lembrando a vocês que nós estamos na microclínica e o nosso interesse, claro, seria as aulas laboratoriais, mas eu já ia adiantar essa parte com vocês, né, em sala de aula teórica, só para a gente fazer uma relembrada, já que afinal de contas vocês estiverem sem na micro básica semestre passado com outro professor, né, com o Adriano, se eu não me engano. Quando eu penso aqui no reino Fungi, o que acontece? Ele é um reino muito vasto, onde estão os reinos, né, conhecido como reino eucariota. Nesse reino estão inclusos o quê? Toda a parte como os cogumelos, bolores e as próprias leveduras aí. Eu tenho mais de 70 mil espécies, podendo chegar até 1,5 milhão. Para o nosso interesse mesmo, eu vou ter apenas o quê? 50 espécies. Essas 50 espécies são aquelas espécies que são o quê? Patogênicas para o ser humano e para os animais de maneira geral. Os fungos têm uma vantagem para nós, porque eles têm apenas infecções que são limitadas a pequenas áreas. Eles acabam não estendendo em todo o corpo. Só que eu tenho que lembrar que mesmo sendo uma pequena quantidade, mas essa pequena quantidade de fungos podem sim ter o quê? A chamada produção de toxinas. Então, essas produções de toxina, essa sim nos traz, né, um problema de saúde pública bem maior. E, claro, a maioria deles vai fazer apenas o quê? Apenas induzir a quadros de hipersensibilidade, que são os casos alérgicos. Então, nesses quadros aí de fungos, os bolores, né, são fungos que são aqueles filamentosos, onde a gente vai encontrar ele em quase todo local da natureza, altamente disseminado. Só que eu também tenho que lembrar que fungos não são utilizados apenas na parte alimentar, mas eu também posso ter ele utilizado para nosso interesse clínico, principalmente na produção de antibióticos aí. Então, mas se eu penso na parte alimentar, claro, tem na produção de vinhos, de cerveja, né? Na produção de queijos. Então, tudo isso para nós também é válido. Mas só que o nosso interesse aqui não é esse. O nosso interesse aqui é ver a parte clínica mesmo da situação. Então, quando eu for pensar nos fungos, o que eu vou ter que lembrar? Ele vai ter dois tipos de reprodução: a reprodução sexuada e a reprodução assexuada. Então, essa reprodução sexuada ou assexuada, para nós o interesse por enquanto não é muito não. Mas quando a gente estiver nas aulas práticas, eu trato isso aí melhor com vocês e mostro algumas coisinhas mais interessantes dentro do laboratório. Uma coisa importante que eu vou ter, quando eu penso nos fungos aqui, aí sim, o que me importa aqui são aqueles fungos que são patogênicos ao ser humano. Então, essa parte aí eu vou chamar de quê? De micologia. A micologia é um ramo específico dentro do reino fungi, né? Dentro dos fungos, mas são aqueles fungos que são o quê? Patogênicos para o ser humano. Esse sim tem um interesse clínico muito grande. Então, esses fungos podem apresentar duas formas, as formas ou unicelular ou pluricelular. Quando eu penso na forma unicelular aqui, eu vou acabar visualizando na microscopia, né, fungos, como aqui a gente vê aqui no caso das cândidas. Vocês vão conseguir ver a forma única dela. Quando eu penso na parte pluricelular, eu vou ter aqui as formas leveduriformes. Então você vai visualizar melhor. Isso aqui tudo a gente vai estar fazendo em aula prática. A gente vai fazer a coleta do material, a gente vai fazer o cultivo desses fungos, depois a visualização e posteriormente a classificação dos mesmos ali. Então, qual é o meu interesse aqui com vocês? Falar um pouco sobre as principais doenças. Que doenças são essas? Essas doenças são chamadas inicialmente de micoses. Por quê? Porque acabam sendo mais comum na própria pele. Então, quando eu penso nas micoses superficiais, são aqueles fungos dermatófitos, que são fungos exatamente vêm da derme. São fungos que vão estar presentes na derme. E irão invadir somente tecidos onde você tem o quê? Queratina. Então, o local mais comum que eu vou ter desses fungos aí, né? Provocando patologia no ser humano. Pele, cabelos e unhas aí. E aí tem uma característica comum desses fungos aí. Então essas características quais são? Normalmente essas lesões têm a tendência a ser circulares, podendo se expandir para todas as direções. Em alguns casos pode apresentar até mesmo bordas elevadas ali, além também de prurido, muita coceira. E uma coisa que é importante quando a gente pensa no fungo, na parte, né, como da biomedicina aí, que é o interesse clínico nosso para nós, dentro da parte intralaboratorial aí e tudo mais, eu vou ter duas formas ali. Essas formas que a gente vai chamar são o que eu chamava de dimorfismo. Por que dimorfismo ali? O fungo vai apresentar duas formas. Quando ele está no tecido
né, na pele da pessoa, ele vai apresentar formas unicelulares. Quando ele está presente na natureza, ele está na forma pluricelular. Quando eu penso na forma pluricelular, eu consigo visualizar isso aí até mesmo olho nu, como é o caso do mofo que a gente tem em casa. Então, ele está na forma pluricelular. Se acaba tendo, não é comum, mas pode ocorrer da pessoa acabar tendo, né, do penicílio ali, acabar tendo a inalação desse fungo e ele acabar se instalando no pulmão, ele vai entrar nesse dimorfismo. Ele vai sair dessa forma pluricelular e vai entrar numa forma unicelular. Você vai conseguir visualizar ele apenas através da microscopia. Então, dentre essas doenças aí, a primeira que a gente vai começar a comentar é a chamada tínia. Toda vez que a gente vai utilizar esse termo tínia, isso tem a ver com fungo. Então, a tínia pedis, conhecida como frieira, né, a princípio vai ocorrer o quê? Coceira nos espaços interdigitais. Quando é que ocorre esse tipo de problema? Quando a pessoa transpira muito, quando a pessoa não seca direito os pés, quando não tem uma boa higiene. Isso vai acabar desenvolvendo pequenas vesículas. Essas vesículas, posteriormente, vai acabar rompendo, que são as bolinhas, vai liberar um líquido, aí vai começar o quê? A parte de descamação, com a fissura, e muita coceira e dor localizada ali. Um dos agentes etiológicos mais comuns que a gente vai ter são os chamados tricófitons, né? O tratamento para isso aí, claro, sempre pensando nos antifúngicos aqui. Quando eu vejo lesão aqui, só para que a gente tenha uma ideia, como a gente está na microclínica, quando eu vou fazer a coleta de um material como esse aqui, isso aqui é uma imagem que eu tirei de um livro, isso aqui são dos soldados do Vietnã. Quando a gente vai fazer a coleta do material, a gente nunca coleta no centro da lesão, porque o fungo ele já fez a parte de escamação aqui, ele não vai estar aqui. O indicativo é que a gente colete sempre das bordas, como a gente vai fazer na aula prática. Que ninguém venha com o pé feio desse jeito aqui, mas nós iremos fazer a coleta dentro da nossa aula prática ali. Outra situação que a gente pode ter, dessa maneira aqui, ó, como vocês veem aqui, também já é uma lesão bem extensa, né? Ou casos mais severos que eu vou ter aqui, que aqui você já não tem só um problema fúngico, aqui eu já tenho um caso de fungo e bactéria agindo junto ali nessa lesão. Ou um caso desse aqui, que Deus me livre, né? Que ninguém queira chegar nesse ponto nem pegar. Mas se você trabalha num laboratório, uma bela hora, um belo dia, você acaba se deparando com uma situação dessa. Saindo dessa parte da tínia, né? Agora a gente vai passar para a tínia unguium. Quando eu falo em tínia unguium, exatamente vem de quê? Das unhas ali. O que ocorre ali? Isso aqui é uma das coisas mais comuns que a gente vai ter. Você vai ter esses fungos presentes na unha. Comumente vai ter uma turvação branco-amarelada nas unhas, que logo vai acabar enegrecendo. A tendência dessas unhas que fica o quê? Enegrecidas futuramente, elas podem ficar mais espessas, elas podem começar a ficar descamando e, claro, vai acabar ficando, como a gente chama popularmente, com a unha mais fofa. Fácil de sair. Isso aqui é facilmente transmissível. Visualizando nessa outra imagem aqui, ó, você vê que basicamente todas as unhas, possivelmente aqui, foram contaminadas da mesma forma, possivelmente aqui através do que? Do unheque, do cortador de unha. A pessoa utiliza, não faz a higienização e assim vai só piorando aí o quadro. Quando eu penso na tínia corporis, isso aqui, né, dependendo da região que a pessoa mora e trabalha, e, enfim, viveu e tal, isso aqui vai ser chamado de várias coisas, brutueja, impinja e vários nomes populares. A tínia corporis ela vai acometer tanto o tronco, pescoço e a face, que são os locais mais comuns. Claro que pode ocorrer em qualquer outro local do organismo, né? Na pele, pelo amor de Deus. Então, essas lesões têm a característica de ser o quê? Sempre circulares e têm a tendência a crescer quando não tomadas medidas médicas. Quando não faz o tratamento de forma correta, elas vão cada vez mais, né, se espalhando pelo corpo. E lembrando que nesses casos de fungo não precisa de porta de entrada. Eles são na parte mais superficial da pele. Então, dependendo da situação, um simples contato já seria, né, capaz de transmitir. Claro que lembrando que o sistema imunológico aqui está altamente ligado a esse tipo de situação. Um dos micro-organismos mais comuns que a gente vai observar ali são os chamados micrósporum canis ali. Quando a gente olha as características das lesões, você vê que pode dar no couro cabeludo, pode dar no corpo. Você vê que as lesões basicamente são redondas e tem a tendência a expandir. Quando a gente olha uma lesão nesse estilo aqui, ó, parece até um alvo, né? Bem feitinha. Mas uma das características mais comuns que a gente vai ter de lesão é nesse estilo aqui. Esse aqui eu acho que é um dos mais comuns que a gente vai observar no nosso dia. Saindo dessa parte de fungo dermatófito, vamos pensar um pouco nos chamados fungos não dermatófitos. São aqueles fungos que estão não descamando a pele. Isso aqui tem mais um aspecto que? Um aspecto que você vai ter de estético. Por quê?
Isso aqui é o chamado pitiríase vesicolo, ou chamado pano branco popularmente. Essas pitiríase vesicolo, elas vão invadir a camada mais superficial da pele, pescoço, ou local onde a pessoa acabe transpirando mais. Essas lesões que ocorrem, como elas têm apenas parte estética, muita gente acaba não se incomodando muito e vai deixando. Alguns já acabam se incomodando mais, principalmente porque você tem o quê? Uma despigmentação, provocado por um fungo chamado Malassezia fufu. Essa Malassezia fufu, o que ela tem? Ela tem a tendência a fazer parte da nossa microbiota natural da pele. Então, quanto mais a pessoa transpira, mais a pessoa, né, vai transpirando em determinado local, não tem uma higiene corpórea correta, ela vai proliferando, e quando a pessoa tem a intensificação no sol, o que vai ocorrer? Ela vai pigmentar em umas regiões da pele e outras não, porque a melanina não vai conseguir agir naquela área ali, porque está cheio de fungo por cima. E aí começa a ter todos os probleminhas. Mas isso aqui é simples de resolver. Tomou a medicação antifúngica, fez o uso local tópico, show de bola. Passou dessa fase aí, a gente começa a pensar no quê? Nas chamadas micoses subcutâneas. São aquelas micoses mais profundas, como a chamada esporotricose. A esporotricose é provocada hoje, né, por fungos presentes no solo e vegetais em decomposição. Também é muito triste você ver muitos animais, como os felinos, como os gatos, né, domésticos aí, com esse tipo de problema aí, por esporotricose. A doença vai ocorrer quando o fungo, agora sim, precisa de uma porta de entrada. Então, quando o fungo entra nessa porta de entrada, ele vai acabar se disseminando ou pelos vasos linfáticos, ou ele vai formar lesão no local, onde vai ter a formação do abscesso ali. O esporotricose vai formar lesões, quando a gente observa aqui, como na imagem anterior ali, né, da tinea corporis, aqui você consegue perceber nitidamente que a lesão ela vem de dentro para fora. Caso não tratado, você vai ver que aí você vai ter lesões mais extensas aí. Ou isso aqui também eu tirei de um livro, onde você vai ter formas cutâneas, nesse caso aqui como uma forma disseminada. Esse aqui foi possivelmente, né, com certeza através da parte via respiratória. E essa outra forma extracutânea aqui, no livro não explica especificamente como foi, mas você também vê que tem uma lesão bem extensa aí. Outro tipo de fungo que a gente vai ter como lesão profunda aí, né? Que é a chamada monilíase ou candidíase, é a Candida albicans. Essas Candida albicans são leveduriformes que fazem parte da microbiota natural, tanto do trato respiratório quanto do gastrointestinal ou genital feminina. Alguns livros ainda relatavam que, no caso de monilíase ou candidíase para o homem, era antigamente chamada de DST, uma DST acidental. Mas, de maneira em geral, isso aqui são o quê? São altamente patologistas oportunistas. Por que a gente fala em patologistas oportunistas? Porque existem alguns fatores que acabam predispondo a patologia. Nutrição, né, não está direito. Distúrbios da microbiota, como o uso de antibióticos, né, diabetes, a higienização, no caso da mulher para candidíase, né, vaginal. Lavou demais, lavou de menos, não lavou, pode provocar a doença aí. O que a gente vai perceber no caso da candidíase vaginal? Então você vai ter coceira, que é prurido, essas áreas mais branquiçadas, como vocês podem observar aqui, e dependendo da situação, corrimento com desbalanço total dessa microbiota vaginal. Se a mulher tiver em uso de antibiótico, ela pode ter esses casos de candidíase. No caso do homem aqui, você também percebe aqui, né, na glande aqui, áreas mais esbranquiçadas aqui, e também provoca muito prurido ali. Não é à toa que quando a mulher está candidíase, quando ela tem vida sexoativa, já é logo indicativo que tanto ela faça uso do antifúngico, quanto o parceiro também faça o uso do comprimido ali. Agora, o que nos preocupa muito, quando eu penso aqui na candidíase oral. Essa candidíase oral aqui, muita gente observa aqui, isso aqui é muito comum para pacientes com AIDS, né, com a baixa imunidade já, onde já a doença ali já é atacando ele realmente. Então, só que quando eu olho aqui, a lesão aqui na língua é o de menos. O problema todinho aqui vai ser exatamente porque esse fungo aqui pode acabar saindo aqui, entrando para as vias aéreas. Então vai chegar no pulmão e vai provocar uma pneumonia fúngica aí. Isso sim nos preocupa muito. E para a gente dar uma finalizada aqui, nós temos aqui a chamada
criptococose, né? Uma doença que muita gente conhece por outros nomes aí, como as doenças dos pombos, rato de asa, que a gente, né? Não vamos entrar nesses méritos aí. Gente, os Cryptococcus neoformas são fungos altamente oportunistas encontrados principalmente na cidade, nas fezes dos pombos aí. Então essa infecção ela se dá por via respiratória, que é o mais comum, só que nós temos um grande problema. Ela é altamente ou assintomática, ou seja, não apresenta sintoma nenhum, ou quando apresenta sintomas, pode apresentar os chamados sintomas pulmonares inespecíficos, ou seja, até o médico tem uma grande dificuldade para ele conseguir fechar diagnóstico, que hoje em dia é comum, popular, quando o indivíduo apresenta qualquer tipo de lesão respiratória, você já pensa em quadro de pneumonia. Quando pensa em pneumonia, muita gente já liga logo a situação com pneumonia bacteriana. Vai começar a fazer um tratamento com antibiótico e ele não vai surtir o efeito desejado. Então, se isso aqui começa de forma pulmonar, não se presta atenção, essa infecção pulmonar logo pode se espalhar por todo o organismo. Aí sim, nós vamos ter um grande problema. Por quê? E se ela começa a se espalhar, pode chegar nos órgãos, né? Principalmente aí no sistema nervoso central, podendo provocar quadros de meningite. Nesse quadro, podendo ser uma meningite crônica. Então, em alguns outros casos mais, né, não tão comum, pode provocar também lesões na pele ali. Como é que a gente faz a coleta desse material? Você vai depender muito dos tipos de situação, né? Pode ser através da urina que eu consiga detectar esses fungos, pode ser através do exame de escarro, ou pode ser através do líquido, né, do líquido cefalorraquidiano, quando eu tenho lesões no sistema nervoso central, quando eu tenho suspeita de meningite. Aí eu vou ter que trabalhar com a coleta de líquido. Quem faz essa coleta aí, né, no caso, o médico. Então, a nossa aula aqui basicamente se interrompe aqui, mas a gente vai trabalhar um pouquinho mais, né, lá na frente, quando voltar às nossas aulas, exatamente pensando o quê? Pensando nas nossas coletas. E aí sim nós vamos trabalhar bem. E quando eu penso na coleta, tudo que eu falei de fungo aqui rapidamente para vocês em 17 minutinhos, quero fechar em 20 minutos para não cansar demais vocês. Como é que a gente vai trabalhar dentro do laboratório? Bom, eu vou mostrar para vocês tudo isso aqui e vou falar aqui rapidamente para vocês. Quando a gente vai fazer uma coleta de fungo, primeira coisa que a gente deve logo observar, se o tratamento está de via oral, eu preciso ter pelo menos 20 dias ali para fazer a coleta desse material, ou se for de uso tópico, vou pedir pelo menos para que o cliente fique 10 dias sem o uso da medicação. Que materiais que a gente vai normalmente utilizar para fazer esse tipo de coleta, né? Entre lâmina de bisturi, tesouras, pinças, placas de pé e tudo mais. A lâmina de bisturi quase certa. Um tubo para você fazer, né, a guarda desse material aqui. E normalmente a gente também pode utilizar uma fita adesiva para a gente fazer um printzinho ali no local. O que vai acontecer? Nessas lesões ali, quando ela ocorre, o que eu tenho que fazer? Tenho que fazer todo um preparo primeiro, explicar para o meu cliente como é que eu vou realizar essa coleta. Então, essa coleta é feita em superfície limpa com solução fisiológica estéril. Não utilizar iodo. Então, esse local eu vou pedir para que ele tome um banho no dia, né, ou no dia anterior, se possível. Não passe sabonete, não passe nada demais. E quando chegar na hora, a gente vai passar só uma solução alcoólica ali. Eu vou fazer o quê? Uma raspagem do bordo dessa lesão. Lembre, como eu falei lá anteriormente, eu não coleto do centro da lesão, vou coletar sempre nas bordas ali. Então, se for amostras como unha, como exemplo aqui, eu posso obter um raspado ou da própria unha, ou se possível, abaixo da unha ali. E vou fazer o transporte em frasco estéril o mais rápido possível. Como é que a gente realiza essa coleta então? No dia da coleta, o paciente deve fazer higiene corporal normal, como eu falei agora atrás. Não usar creme, não usar pomada, não usar nada disso. A antisepsia no local pode ser com álcool 70, mas depois a gente sempre passa ali, né, o soro fisiológico para retirar bem. Caso tenha no local a lâmpada de UD, pode ser utilizado. Isso aqui eu vou mostrar para vocês lá no laboratório, como é que a gente faz a utilização da lâmpada de UD e como é que ela funciona. A lâmpada de UD ela não é totalmente segura, mas ela nos indica muito bem quando você tem contato com fungo dermatófito ali, quando você visualiza, no local brilha bastante. A lâmpada de UD é muito mais indicada assim para o uso veterinário, mas na parte do humano também tem muitos dermatologistas que acabam utilizando ela para ver se consegue visualizar o fungo. Se conseguir visualizar o fungo, fica bem mais fácil a gente conseguir achar o local específico para fazer a coleta ali. Então, essa coleta, como eu falei com vocês, tem alguns locais que passa a própria lâmina,
Eu prefiro a lâmina de bisturi, até mesmo porque ela é mais afiada, então ela vai fazer uma raspagem mais tranquila ali. E coletar sempre nas bordas das lesões. Então tudo isso aqui é o que a gente vai estar trabalhando nas nossas próximas aulas práticas. Tranquilo? Então aguardo vocês lá, espero que vocês tenham gostado. Que a gente fala muito rápido, uma coisa que é de 50 minutos de aula prática, de aula teórica. Eu estou falando para vocês em 20 minutinhos. Muito obrigado e até a próxima!